estarmos juntos aqui para mais um culto em louvor a Deus. É sempre assim, qualquer culto em nossa igreja é culto para louvor e adoração ao nosso Deus. É claro que alguns cultos têm características diferentes de outros cultos, isso não é problema, mas o centro de todos os cultos de qualquer igreja cristã, o centro é esse, Jesus Cristo e adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Já temos vários convidados aqui entre nós, visitantes, já estamos vendo vocês. Obrigado pela presença de vocês, muito obrigado. Vamos ficar em pé. E antes de cantarmos o primeiro hino, você terá a oportunidade de cumprimentar quem está ao seu lado. Veja se temos visitantes, e os temos. Olha lá no meio temos alguns visitantes. Já vamos procurar os nossos visitantes e cumprimentá-los, recebê-los aqui em nossa igreja. Internautas, também sejam bem-vindos, todos vocês. Ok, isso. Já que você está em pé, você pode vir mais à frente, vocês que estão aí nos últimos bancos, até para que vocês possam apreciar melhor tudo o que irá acontecer aqui na parte da frente, no DAPFério. Então, isso, exatamente. Então, vem à frente, você que já está em pé, pega o inário número 59. O inário, se você não tiver inário, a irmã Ione está distribuindo o inário, número 59, do inário para o culto cristão. É a segunda música de um muito conhecido por todos nós, então observe que é a segunda melodia. De pé todos nós estaremos cantando. Você que está aí atrás, nosso pedido a você, se possível, não é uma exigência, se possível for, se você vier à frente, será melhor para todos nós. Vamos cantar, louvarmos a Deus como acabamos de dizer. De pé nós faremos tudo isso. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos mostrai, o Filho do glorioso Deus, coroai, o Filho do glorioso Deus, desejo, e transmitimos esse desejo em forma de canto neste momento. Eu vou pedir para a irmã Ruth Shaw vir ao microfone e traduzir esta mensagem que cantamos
em forma de oração. Como é bom alegres adorarmos ao Senhor. Querido e amado Deus, te agradecemos esse privilégio de reencontrarmos-nos nesta noite e cantar, Senhor, um hino tão maravilhoso que nos traz tanta alegria, tanta paz ao nosso coração. Te agradecemos também, Senhor, porque a tua igreja continua aqui firme, com o propósito de sempre engrandecer o teu nome, através de tantas atividades que aqui são praticadas. Ajuda-nos, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos, e que possamos levar essa mensagem que agrada tanto aos nossos corações aqui, fora daqui também, Senhor. Dá-nos essa noite de paz, de harmonia, de serenidade, e que a mensagem que teu servo vai trazer, que ela preencha os nossos corações com mais um pouco da porção da tua mensagem. Ser com cada lar também aqui representado, Senhor. Precisamos muito da tua paz, da tua misericórdia nas nossas famílias. E isso, Senhor, só podemos ter vindo de ti, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. A tua graça, Senhor, é fundamental para as nossas vidas. Contempla-nos, Senhor, e ajude-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade. Muito obrigada mais uma vez pelo privilégio desse reencontro nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e abra o seu inário no hino de número 66. Nós entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas neste momento, cantando esta mensagem tão bonita. Vamos cantar e entregar os dízimos.
vamos orar, agradecer esse tempo de louvor e adoração, também em forma de dízimos e ofertas. É para nós a entrega destes valores motivo de adoração também. Não é só a entrega de um envelope, não é só a devolução de um dinheiro, é o que isso de um valor, é o que isso representa nas nossas vidas, adorarmos a Deus através de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Nós vamos fazer isso. Irmã Ione, pode vir à frente, a irmã Ione vai estar orando neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, por tudo que tem nos dado, tem provido, Senhor Deus, o alimento, os remédios, tem nos guardado, Senhor Deus, tem trazido realmente alegria em nosso coração quando estamos abatidos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tudo o Senhor sabe e tudo tem provido para nós. Te agradecemos neste momento pelos dízimos e as ofertas depositadas aqui no teu altar, que elas possam, Senhor, serem administradas de maneira que sejam aplicados esses recursos para a proclamação da tua palavra, para que nós possamos trazer pessoas ao teu reino, resgatar vidas, que esse dinheiro seja administrado, Senhor Deus, orientado por ti. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do pastor Hudson, que falará neste momento. Te agradecemos pela vida do ministro de música Eduardo, que tem estado conosco todos os dias. Te agradecemos, Senhor Deus, pela comissão de aniversário da igreja. Te agradecemos porque o Senhor tem nos elevado, tem renovado nossas forças, tem nos ajudado a cada dia, Senhor Deus, a fazermos o melhor para Ti. O nosso objetivo, Senhor Deus, é trazer a palavra para aqueles que ainda não conhecem. Senhor, dá-nos a Tua bênção, a Tua paz nesta noite. Que esta palavra possa vir de encontro, Senhor Deus, aos nossos corações. Que nós possamos levá-la, Senhor Deus, meditando nela. Porque a Tua palavra tem que estar sempre escondida em nosso coração. Porque nós precisamos dela em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar olhando para o alto, nem para a direita, nem para a esquerda, mas vendo em Ti o exemplo. Isso tudo eu te peço, já te agradecendo, em nome do Filho amado Jesus, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, tem sido uma alegria cada quarta-feira deste mês de agosto ouvir um preletor diferente. Que bom, que boa experiência. Eu estou gostando muito, não sei os irmãos. Eu gosto muito de ouvir boas mensagens. E o mensageiro desta noite, que tem aí uma habilidade especial com arte, com desenho, é um artista famoso no meio batista já, eu não o conhecia, mas aí ele trabalhava na União Feminina Missionária Batista do Brasil, um dos trabalhos dele. E lá trabalhava a Peg. A Peg trabalhou muitos anos lá e, através dela, nós fizemos esse contato. E sempre foi artista, sempre foi desenhista. E agora, no ano passado, recebi uma carta dizendo que ele ia ser ordenado ao ministério, consagrado ao ministério pastoral. Falei, que maravilha! Só que o dia da consagração, dia 13 de março, eu estava lá em Assis, São Paulo, então não pude ir à consagração do pastor Hudson, mas fiquei muito feliz quando soube dessa investidura espiritual da parte da igreja, da primeira igreja batista de Jacarepaguá, não é isso? Igreja Batista Barão da Taquara. Desculpe, Barão da Taquara. É que eu encontrei na primeira Jacarepaguá, Igreja Batista Barão da Taquara, que promoveu a consagração e onde ele é ministro de família. É um homem de família, casado, tem um filho com 22 anos, o Mateus. 22, o menino já tem 22 anos. Era uma vez um menino. E Deus abençoe, pastor Hudson, obrigado por ter atendido o nosso convite. A irmã Ione já orou pela mensagem, então nem vou orar de novo não.
mas desejando que o Senhor fale a nós através do irmão. Amém. Vamos ver se o som está funcionando. Vamos ver se vocês estão me ouvindo. Aumenta mais. Eu também. Não, mas eu liguei. Quero saudar os irmãos, agora que está tudo funcionando. Com a graça e a paz do Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui. Acredito firmemente que Deus fala. Os irmãos acreditam nisso? Que Deus fala? Quem acredita nisso? Levanta a mão assim. Olha quanta gente. Pois é, Deus fala e nós todos temos certeza disso. O problema não é se Ele fala ou não fala, é se nós estamos ou não dispostos a ouvir Ele falar. Se nós estivermos dispostos a ouvir Ele falar, o resto é por conta dele. Então, Ele pode usar qualquer recurso e qualquer pessoa. E só por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito que Deus, de alguma forma, quer conversar conosco nesta noite. Como já tem falado comigo. Vamos combinar como vamos fazer as coisas aqui. Eu vou usar esse quadro. Porque enquanto eu estiver falando, vou fazer alguns riscos ali no quadro. Nós vamos tentar fazer juntos um passeio, um panorama bíblico sobre o que a gente acabou de cantar. Vocês lembram que a última música que nós cantamos? Nós cantamos nós cantamos por quê? Porque nós temos um Salvador. Nem os anjos têm essa honra, essa virtude a serviço dele. Mas nós temos. E nós vamos exaltá-lo também com a reflexão. Bem, vamos começar aqui com um panorama de teologia. Vamos tentar enxergar isso daqui ao longo da minha fala. Depois vocês vão receber um resuminho disso. Não sei se já tem aí. Se não tem, depois vocês vão receber. Todo mundo sabe, já ouviu falar disso aqui. Isso aqui é teo, é de onde vem a palavra Deus, e logia, logos, estudo sobre Deus. Como é que nós, pequenos, finitos, vamos estudar um Deus eterno e infinito? Impossível, porque ele não cabe em definições. Mas então, como é que nós podemos estudar teologia? Porque eu e você sabemos que Deus se dispôs. Isso aqui é uma coisa de antigamente. Não sei se dá para vocês entenderem o que é isso daqui. Alguém entendeu o desenho ali? O que é? Um rolo de quê? Pergaminho? Ih, eu estou desenhando mal. É porque hoje a gente não usa mais isso, né? A gente usa um celular para tirar fotografia. Antigamente a gente tirava foto com filme. Tinha um filme que a gente descarregava assim, um filme fotográfico. Estão lembrados? Alguém lembra disso? Se vocês lembram, vocês têm mais de 20 anos. Todo mundo aqui. Nós só sabemos de Deus porque Deus resolveu se revelar a nós. O salmista vai dizer: os céus declaram, eles revelam a glória de Deus. Deus se revela de 5 formas, pelo menos 5 formas, a teologia apresenta da revelação divina. Deus se revela através da natureza. É por isso que quando você olha as belezas da nossa cidade, as pessoas ficam de queixo caído. Os missionários, logo que chegaram para cá, olharam a montanha e falavam: olha, é um gigante que está dormindo. Lembra-se da história? Quando nós vemos um pôr do sol, é impossível a gente não perceber que tem um ser que coloca beleza nisso tudo. E o nosso Deus é o Deus da beleza. Então Deus se revela na natureza. Deus se revela também através do próprio ser humano. Quem pega uma criança no colo e vê aqueles pezinhos gordinhos, as mãozinhas, e não acha extraordinário o milagre da vida. Deus se revela através do ser humano que é criado à imagem e semelhança dele. Então, 2 tipos já de revelação divina. Mas Deus se revela, então, vamos lá. Deus se revela na sua criação.
Sol, lua, estrelas, Deus se revela. Deus se revela também através do ser humano. Deus se revela também, isso para quem gosta de estudar, Deus se revela pela história. Através da história, Deus se revela. Se você for ler sua Bíblia e olhar a história, por exemplo, do povo de Israel, você vai vendo uma revelação progressiva, gradativa de Deus. Deus se mostrando o caráter, mostrando o jeito dele agir. E Deus se revela também em nossa história, na história da humanidade. Deus se revela. Deus se revela, então, vamos recordar aqui, Deus se revela na natureza, Deus se revela no próprio ser humano, Deus se revela na história, Deus se revela por meio da sua palavra, das Escrituras. As Escrituras mostram Deus. Lembram-se da fala de Jesus? Jesus conversando com os seus seguidores, ele fala assim, vocês, até os que estavam se opondo a ele fala, vocês erram. Vocês não erram porque não conhecem as Escrituras. São elas que testificam de mim. As Escrituras testificam do próprio Cristo. E, finalmente, a revelação máxima de Deus se dá na pessoa de Jesus. Isso é claro para você? Pois muito bem. Já que Deus, nós só pensamos em teologia quando pensamos na revelação divina, a gente precisa lembrar que o grande registro da revelação começa no livro de Gênesis, no capítulo 3. Porque em Gênesis capítulo 3, há uma grande revelação, que esse ser humano que tinha contato com Deus, Criador, sustentador de todo o universo, ele erra, ele comete um deslize e ele cai. Gênesis 3, verso 15, vai lá, tem a queda do ser humano. O homem cai. É o que tem lá e você pode depois checar isso aqui. Gênesis 3, 15. Deus promete que da descendência da mulher ia nascer um que ia resolver o problema da humanidade. É interessante que nós abrimos o Gênesis, o livro de Gênesis, e a gente costuma dizer que Gênesis é o livro que conta sobre a criação do mundo, não é? Não é isso que todo mundo fala? Você quer saber sobre a criação do mundo? Lê o livro de Gênesis. Só que o livro de Gênesis, você pode abrir a sua Bíblia, você vai ver que o livro de Gênesis, aliás, você sabe quantos capítulos tem o livro de Gênesis? Quem sabe aqui? 50 capítulos. Quantos capítulos tratam especificamente sobre a criação do mundo? 2 capítulos. Ora, um livro que tem 50 capítulos, só 2 tratam sobre a criação, ele não pode estar falando apenas de criação. Sobre o que, afinal de contas, fala o livro de Gênesis? O livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, conta a história de uma única família. A família de Abraão. Se um livro tem 50 capítulos, esse livro se ocupa 2 capítulos apenas sobre criação, e do capítulo 12 até o 50, quase 40 capítulos vão tratar sobre uma família, o foco é a família de Abraão. Então é o começo sim, mas é o começo da família, o começo da promessa feita no iniciozinho do livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15. E você sabe que Deus faz uma promessa para um homem, para começar a levantar ele dessa situação. Vai fazer a promessa para um homem, para Abraão. Ele faz a promessa para Abraão. E qual a promessa que ele faz para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive nós. A partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ele, depois de velho, ele vê a promessa se cumprindo em seu filho Isaac. Mas você sabe que mesmo depois de velho, Deus faz um pedido para Abraão. Aliás, o que diz lá sobre a história de Abraão, em Gênesis ainda? Que
sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E você sabe que a grande experiência de Abraão é quando Deus pede a Abraão seu filho Isaac. E o que acontece? Como é que Isaac é salvo da morte? Ele é salvo, você conhece bem a história, se não conhece é dívida, e se não conhece, nada melhor do que abrir a sua Bíblia e ler essa história extraordinária. O Abraão estava por sacrificar seu filho, obedecendo a ordem divina, e um cordeiro aparece, e ele substitui Isaac. E é daí, Atos capítulo 3, já no Novo Testamento, vai falar de Abraão, 3:25, Abraão é o nosso pai na fé. É assim que começa a história. Vejam que Deus se revela, começa a se revelar na queda, depois da história de Abraão, e depois da história de Abraão, vem o grande marco. Você sabe muito bem que o livro de Gênesis começa com Abraão e termina com José. Depois vem o outro livro chamado Êxodo. E o que é o livro do Êxodo, senão a saída do povo? Como é que eles foram para lá no Egito? Aí você tem que ler o finalzinho do livro de Gênesis para entender que aquele povo foi parar no Egito como convidado. Vocês sabem, né, o que é receber um visitante na sua casa? E aí ele fica um dia. Aí você olha, que beleza. Aí ele fica uma semana, aí você fica... É Olimpíadas, né, esse negócio. Ele fica 15 dias, aí você fala, o final da Olimpíadas é domingo. Aí ele fala assim, não, ainda tem a Paralimpíada. Aí você sabe como é que fica. E exatamente não, mais ou menos isso. Eles chegam como convidados lá no Egito, por causa da fome, e ficam muito tempo, 400 anos ali, naquele lugar, até que aparece Moisés, e eles saem do Egito. E Deus dá a esse povo a lei, porque essa história não é só novela, é a história que está na Bíblia. A história dos 10 mandamentos, a história desse povo. Vamos lembrar que em Gênesis 3, Deus vai falar que vai nascer da descendência da mulher, ia nascer um para esmagar a cabeça da serpente. Então Deus separa um povo a partir de Abraão. Mas eu e você sabemos que para ter povo, para ser uma nação, precisa ter povo, precisa ter terra e precisa ter lei. O Antigo Testamento é o drama do cumprimento dessa promessa. Porque com Abraão, eles não tinham povo, eles estavam a caminho de uma terra, eles ganharam a terra e também não tinham lei. E você sabe que com Jacó tem 12 filhos, com Jacó eles têm povo, porque vai ter filho lá em Israel, né? 12, são as 12 tribos de Israel. Então, a promessa começa a se cumprir com Jacó, mas é a família de Jacó que vai para o Egito e perde a terra. Quem vai ao vento, perde o assento. Então, eles perdem isso e voltam agora com Moisés. E o que acontece quando eles voltam com Moisés? Eles têm povo, eles não têm terra, mas eles recebem a lei. E aí, depois de Moisés, você tem os grandes guerreiros, com Josué, e a terra, a conquista da terra prometida. A terra prometida que fecharia esse ciclo aqui, povo, terra e lei. Esse ciclo se findou no período dos juízes, e aí, depois do período dos juízes, que são muito mais justiceiros do que juízes, não são juízes aqueles caras de toga, mas é muito mais super-herói, e você conhece bem a história lá do livro dos juízes, a história mais sangrenta que tem no Antigo Testamento, da conquista da terra.
depois desse período, quando tudo parece se resolver, vem o chamado período dos reis. O período dos reis de Israel, Reino Unido. Isso você aprende bem na escola bíblica dominical, não é? Tem um período do Reino Unido. Você tem Saul, Davi e Salomão, 120 anos. E a perspectiva, a ideia de que aqui, com o rei, as coisas vão se resolver. Aqui começa a ser plantada na ideia daquele grupo, daquelas pessoas, a ideia da nação especial governada por Deus. Deus usa o rei e o rei abençoa toda a nação. Ali começa a ser construída a ideia firme que nós vemos no Novo Testamento. Lembram-se que um cego, no meio do caminho, querendo ser curado, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de formação intelectual, nem acadêmica, mas tinha em sua mente o conceito muito claro de que a ideia de um Messias, de um ungido, porque a palavra Messias é isso, ungido, viria e resolveria os seus problemas. Um cego que estava mendigando. E você sabe o que ele gritou? Jesus, filho de Davi. O livro do evangelista Mateus começa dizendo, essa é a genealogia de Jesus, filho de Davi. Então, essa ideia do filho de Davi começa a ser plantada aqui, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não sei se você está conseguindo acompanhar isso, que Deus está se revelando na história, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, e Deus faz uma promessa para Davi. Qual a promessa que Deus faz a Davi? Deus promete a Davi que é da descendência dele, nunca mais ela seria destruída. É a promessa que Deus faz lá atrás para Davi. E o Deus que promete é o Deus que cumpre. Deus promete isso. E de Davi começa o Reino do Sul. E há uma dissidência, Reino do Sul e Reino do Norte. Com o filho de Davi há um rompimento, depois de Salomão, com o neto de Davi, com Roboão, vai para o Reino do Sul, Jeroboão, o Reino do Norte. Você conhece bem a história. E o que acontece depois desse período? Aparece outra categoria. Agora aparecem os profetas. Os homens que falam em nome de Deus. Porque tem uma diferença básica, deixa eu abrir um parênteses aqui, entre o profeta e o sacerdote. Qual a diferença básica dos dois? O profeta ouve a voz de Deus e fala para o povo. O sacerdote ouve a voz do povo e fala para Deus. Estão entendendo o movimento, a diferença? O profeta ouve a voz de Deus e transmite isso ao povo. O sacerdote ouve o choro, o lamento, a reclamação do povo e intercede diante de Deus. Aparece então a figura do profeta, que é diferente da figura do rei. Porque rei é de família de sangue real, de família nobre. E o profeta? Qualquer um. Pode ser nobre ou pode ser pobre. Qualquer um poderia ser profeta. E o profeta, qual é a função do profeta? Então, falar em nome de Deus. E qual é a fala do profeta? Que eles precisavam lembrar da lei, lembrar da promessa e lembrar que Deus é quem governa a vida deles. Então ele enxerga o que está acontecendo à sua volta, e denuncia o que está desafinando com o princípio das Escrituras.
E os profetas vão enfatizar ainda mais essa figura, até que, como diz a Escritura, no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, no tempo propício, na hora certa, na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus, Deus se faz carne, como diz o evangelista João, e como diz Mateus, é o Emanuel, o Deus conosco. Então toda a história do Antigo Testamento vai mostrar que a promessa que Deus fez aqui, a promessa que Deus fez aqui para Abraão, a promessa que Deus fez aqui para Davi, vai se cumprir por inteiro na pessoa de Jesus. É por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. É fundamentado nisso que o próprio Jesus fala para os seus apóstolos, você conhece bem a história, quando o evangelista João vai dizer que Tomé fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e o que Jesus responde a ele? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer encontrar o Deus revelado, você precisa, nós precisamos, todos nós precisamos olhar para Jesus. Não apenas o Emanuel, não apenas o Deus conosco, mas o Deus que é a história mais conhecida, uma das histórias mais conhecidas das crianças. Se eu fizer o desenho assim para vocês, 1, 2, 3, 4, é isso? Hã? É o contrário disso, são pães. Agora todo mundo vai lembrar. Ah, ok, 5 pães e 2 peixinhos. Ele não é apenas um Deus, o Emanuel, Deus conosco, mas é o Deus que se revelou também por nós. O que Paulo vai dizer lá na frente, aquelas pessoas experimentaram ali. E você sabe que à medida que Jesus ia fazendo as coisas, as pessoas iam lá para pelo menos comer um pedacinho de pão, ver um milagre acontecendo. Então ele era o Emanuel, o Deus conosco, mas também é o Deus por nós, o que Paulo vai dizer lá aos Romanos. Aquelas pessoas experimentaram, por isso o cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esse Cristo, esse Jesus, é conosco e também está lutando, batalhando e está reivindicando uma libertação da opressão romana, porque ele é o Deus conosco e o Deus por nós. Lembram-se da fala de Pedro? Ou melhor, para você recordar com mais facilidade, Jesus traz um discurso muito duro. E aí ele fala, vocês querem ir embora? Vocês podem ir embora, o discurso está muito duro, vocês podem ir embora. E a palavra de Pedro é, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Eles perceberam que Jesus é o Messias. A palavra Messias aqui, Messias ungido, é a mesma palavra, em outra língua, de Cristo. Messias, o hebraico, Cristo, o grego, é o mesmo filho de Davi. Lembram-se que uma semana antes da crucificação, eles recebem Jesus e eles vão receber Jesus com palmas gritando, Hosana
àquele que vem em nome do Senhor. Então, vejam que toda a Escritura está denunciando um Deus que se revela não apenas na criação, um Deus que não se revela apenas na própria constituição humana, um Deus que se revela na história, um Deus que se revela na sua palavra, e o Deus que se revela a nós, na pessoa de Jesus. E você sabe que Jesus não apenas encarnou, quer dizer, isso não é pouca coisa, e não apenas foi por nós, e é por nós, mas Jesus, João 3, não 16 e 17, quem lembra o que está escrito em João 3, 17? João 3, 16 você sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus se revelou na pessoa de Jesus. Deus, se fez carne e habitou entre nós. E Deus pagou o preço, a gente vai ver mais à frente, para que nós voltássemos a ter contato com Ele. E esse Deus revelado, não apenas, se é que é apenas, morreu por nós, mas Ele ressuscitou. O texto bíblico vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 24, que era impossível que a morte o prendesse. Por que era impossível que a morte prendesse Jesus? Paulo diz em Romanos 3, o salário do pecado é a morte. Ora, se não há pecado, a morte não pode prendê-lo. Entenderam? As coisas como se encaixam perfeitamente. A morte, era impossível que a morte o prendesse aqui. Ele ressuscitou dos mortos para nos dar vida. E agora, não é apenas o Emanuel, Deus conosco, não é o Deus que apenas faz as coisas por nós, o que Paulo vai dizer lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas agora, depois que tudo foi consumado, o projeto divino foi concretizado, Ele é o Deus que nós sabemos, e por isso a igreja está fazendo aniversário. O que é igreja? O que é igreja não é o templo. A igreja é a união daqueles que experimentaram essa experiência de ressurreição da morte para a vida. E agora era o Deus conosco, Deus por nós. E agora a ideia da igreja é que é o Deus em nós. Não apenas o Deus conosco, mais do que isso, é o Deus por nós, não apenas o Deus conosco e o Deus por nós, mas agora é o Deus que habita em nós. Isso é a esperança da nossa vida. Toda essa história eu só consigo enxergar como uma grande história de amor. A Escritura denuncia para nós um Deus que ama a beleza, um Deus que ama a justiça, que a justiça é o padrão dele, um Deus extremamente bom, mas um Deus que nos ama, um Deus que me ama. Por isso essa história tem relação comigo. Deus se revela na história dessa forma, e Deus se revela na expressão máxima dele mesmo, que é Jesus.
deixa eu ir caminhando para o final, para você pensar junto comigo. Há uma grande diferença entre a dimensão e a perspectiva de Deus aqui e a perspectiva de Deus depois da pessoa de Jesus. Você já ouviu falar misericórdia? E você já ouviu falar de graça? Vou tentar explicar para você o que me toca tanto nessa história de misericórdia e graça. A melhor forma que eu encontrei é voltando a ser criança. Misericórdia é quando eu sou poupado do castigo. Imagine aquelas negociações de um pai com o filho. E o pai chega para o filho e diz para ele: se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Eu sou dessa época. Não esqueça da minha calói. Lembra-se disso? Pois muito bem, quando você termina o ano, você foi aprovado, se você ganhar a bicicleta, você fala: eu conquistei porque eu passei de ano. Agora imagine que você não passou de ano. Eu nunca experimentei isso. Meu pai disse que viria, que ele não conseguiu chegar. Porque sempre que eu passava de ano, meu pai batia nas costas, nunca me prometeu a bicicleta e falou assim: você não fez mais do que a sua obrigação. Alguém já deve ter ouvido isso. Que é sua obrigação, você tem que passar, está na escola, tem que passar de ano. Pois muito bem, imagine, misericórdia é chegar no final do ano, você não fez o que devia ser feito, e o combinado é: se você não fez, você merece o castigo. A misericórdia é ser poupado do castigo. Vou quebrar seu galho. Vou dar um jeito. Vou ter misericórdia de você. E é por isso que Jeremias vai falar lá no seu livro de Lamentações, que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Todo mundo lembra desse versículo, que é uma delícia você lembrar toda manhã, que a misericórdia do Senhor vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando. Mas há uma diferença grande entre misericórdia e graça. Graça é essa experiência de um menino que ficou reprovado. E o pai não apenas libera ele do castigo, mas dá a bicicleta e leva ele para a Disney. Como assim? Eu não passei de ano, eu mereci o castigo e eu recebo um presente. A graça nos deixa sem graça. Somos constrangidos pelo amor. Somos tocados, somos balançados, somos sacudidos pelo amor. Mas para que experimentemos esse amor, é necessário que tenhamos, a primeira coisa que precisamos fazer é ter conhecimento disso tudo e reconhecer que o que Deus fez e faz por nós é nos tirar do reino das trevas para o reino, para o domínio de quem nos ama, que é Jesus. A redenção tem, pelo menos eu anotei aqui, 5 perspectivas diferentes. Impossível que você não seja tocado por uma delas. A primeira é uma dimensão comercial, que nas escrituras é chamada de redenção, que é pagar o preço. Deus pagou o preço. A graça que recebemos é de graça, mas alguém pagou o preço. E o preço é o preço da entrega e da morte
de Jesus naquela cruz. A redenção, então, é a perspectiva comercial da nossa salvação. Mas existe uma perspectiva também familiar, que a Bíblia chama de adoção, que traz para perto, que resgata a gente e nós somos chamados de filhos de Deus. Pelo sangue de Jesus, nós fomos adotados como filhos. Há uma dimensão, então, há uma dimensão comercial da redenção, que o preço foi pago. Há uma dimensão familiar, em que nós somos adotados e Deus nos traz para perto novamente. Há uma dimensão de poder, que é o que a Bíblia chama de expiação. Expiar é tirar a culpa. Só pode tirar a culpa quem tem poder para fazer isso. E Deus mostra seu amor também através do seu poder, da expiação. Há uma dimensão jurídica, que os advogados de plantão falam isso o tempo inteiro. A salvação que nós recebemos nos torna justos. É o que Paulo vai tratar no livro de Romanos. Nós somos justificados por Jesus. E finalmente, há uma dimensão biológica, em que eu me torno uma nova pessoa, uma nova criatura. E na teologia é chamada de regeneração. Vou tentar lembrar com vocês. Uma dimensão, isso foi uma cola para guardar bem, que nós somos salvos em todas as dimensões da nossa vida. Numa dimensão familiar, por adoção. Numa dimensão comercial, pela redenção. Numa dimensão de poder, pela expiação. Numa dimensão jurídica, pela justificação. E numa dimensão biológica, a gente nasce de novo, pela regeneração. Agora, finalmente, a salvação nossa tem relação com passado, presente e futuro. Nós fomos salvos na cruz. Nós fomos salvos. Fomos salvos da culpa do pecado. Nós fomos salvos de uma vez por todas. Mas tem uma dimensão do presente, em que nós estamos sendo salvos. Por isso, é o que a teologia chama de processo de santificação. Por isso, nós precisamos dessa renovação a cada dia. Por isso, eu preciso acordar a cada dia e falar: Senhor, reina sobre mim. Por isso, eu cantarei ao meu Salvador esta linda melodia. Eu tenho no meu coração gozo, paz e alegria. Renovação do Senhor é sempre. Dimensão do passado, porque nós fomos salvos. Dimensão e a justificação. Dimensão do presente, porque nós estamos livres do poder do pecado sobre nós. Estamos sendo libertos disso, do poder do pecado. E há uma dimensão para o futuro, o que nos dá esperança. Em que nós seremos totalmente salvos da presença do pecado em nossa vida, no nosso mundo, na dimensão, quando estivermos para sempre, com o corpo transformado, em contato com o Senhor Jesus. Então, eu e você temos um compromisso, porque é aniversário da igreja. Paulo e as Escrituras vão dizer, através do apóstolo Paulo, que a igreja é o corpo de Cristo. Se alguém lá fora
precisa ver Jesus. Como é que ele vai ver Jesus? Através da igreja, através de nós, através das nossas atitudes. E se você quer fazer um paralelo, pense no Evangelho de Mateus, quando existem todas as parábolas do reino. Todas as parábolas do reino mostram que o reino está oculto. O reino dos céus é semelhante a um fermento que está lá, a um grão mostrado. É semelhante a um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que está de grande valor, que está lá no fundo. O reino dos céus está aí, está aqui. Porque o Jesus que nós cremos está vivo em nós. E agora, através de nós, o mundo vai crer na graça, na salvação que nós já recebemos. Como é que está a sua vida com esse Jesus, que é Deus revelado a nós? Como está a igreja? Como estamos nós, que somos a presença desse Jesus, da beleza, esse Jesus criador, esse Jesus que se ocupou em se revelar a nós. A minha oração é que eu encare isso como um desafio e que Deus, de alguma forma, tenha misericórdia e faça a sua graça transbordar em nós, através de nós e algumas vezes, apesar de nós. Queria convidar você para orar. Colocando diante de Deus essas informações que são tão simples e que você sabe tão bem, mas o segredo não é saber, o segredo é fazer. Ó Deus, nós queremos te agradecer. Não temos por nós mesmos capacidade nenhuma de nos aproximarmos de Ti. Mas porque Jesus abriu o caminho e porque fomos adotados e porque o Senhor nos justificou, baseados e fundamentados no sangue de Jesus, nós podemos chegar diante do Senhor novamente, como novas criaturas, para trazermos o belo para o mundo em que estamos vivendo. Ajuda-nos, como igreja, a fazer isso, aqui e onde quer que nós estejamos, que a nossa presença seja uma denúncia, um grito, de que tu estás vivo, em nós, na tua igreja, e presente nesse mundo. É o que nós te pedimos. E é também o motivo do nosso louvor e de nossa gratidão. Só em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Amém. Vou devolver a palavra. Muito obrigado pela paciência de vocês. Pela satisfação de ver Tiane Cés ali, tudo bem? Muito bom estar aqui com gente tão querida, gente igual a gente. Muito obrigado pelo acolhimento, por todo o carinho de vocês. Também pelo pessoal, a Márcia, a Wanda, gente boa aqui também, o Wagner, gente, nossa, amada, que veio aqui me dar maior força, viu? Muito obrigado.
Puxa, nem. Eu estou muito comovido porque a história de salvação é a história mais bonita que eu conheço, não é? E muito obrigado, pastor Hudson. Ele é meu amigo de longos anos e ele explicou aqui hoje à noite que eu achei que levaria semanas e semanas para entender, e ele fez de uma forma muito clara. Nós temos uma apostila com esse material que ele desenhou para nós. E é lindo esse material. E vamos deixar, temos 100 cópias dessa apostila, vamos deixar aqui na saída por essa porta. E você pega, porque eu vou dizer, além de poder estudar, você vai poder usar isto para explicar para seus amigos e filhos e outras pessoas que não conhecem essa história tão bela. Isso vai ser uma forma de compartilhar Jesus Cristo com os outros. Então, pegue essa apostila e use, é muito bonito. E explica tudo. E até algumas palavras que podem ser, vocês podem achar difíceis, está aqui tudo explicado. Redenção, adoção, pode ser que esqueceram que ele falou. Muito obrigado, pastor Hudson. Agradecemos profundamente. Enquanto eu vou terminando os anúncios, eu peço para que levante sua mão. Quem não recebeu o número, e a Ione ou Marlene vai nos ajudar dando números para o sorteio. Eu quero que saibam que as Déboras fizeram a lanche para nós hoje à noite. Muito obrigada para as Déboras. E disseram que prepararam para 100 pessoas. Acho que não vieram 100 pessoas com fome. Então, sobrou. Então, depois do culto, vai poder passar naquele corredor e pegar mais alguma coisinha. Então, se não comeu antes, ou mesmo se comeu antes, pode comer também depois. Quarta-feira que vem, estaremos aqui de novo. E será o culto oficial do aniversário da igreja. E começará às 7h30 da noite. Não haverá lanche. Mas a boa notícia é que vai ter um banquete espiritual o dia inteiro, dia 24, porque é nosso dia de oração. A partir de 6h da manhã, pelo menos o pastor e eu estaremos aqui. Aliás, na sala João Sorém, FF Sorém. Estaremos lá começando a orar. E cada 30 minutos nós temos alguém que vai estar dirigindo um período de oração pelos ministérios da nossa igreja. E temos algumas pessoas diferentes este ano, então teremos algumas surpresas. E vamos fazer de 6 da manhã até 10h30. Teremos um intervalo, descanso, almoço, o cochilo depois de almoço, não é? E depois recomeçaremos às 4h30 da tarde até 6h30. A cantina estará aberta para lanchar e depois começaremos nosso culto às 7h30 da noite. O culto do aniversário da igreja. Domingo teremos um culto especial com orquestra aqui, um culto cantado. Acho que vocês também vão gostar. Nosso aniversário está sendo uma experiência maravilhosa. Se não compartilhou seu pedido de oração, temos o círculo de oração aqui, que pode escrever seus pedidos. Esses pedidos estão sendo levados a Deus através dos grupos de oração, mas especialmente no dia 24, vamos orar por seus pedidos. Todo mundo tem um número? Agora vai ser nossa última noite de sorte. Acho que algumas pessoas ficaram viciadas. Até durante as conferências da igreja, as pessoas queriam o número. Batista, que sempre me ajuda, está no ensaio. Então, vou pedir que Marlene venha aqui e me ajuda. Pegar os números. Por alguns pequenos brindes. Só um instantinho, vou esperar. Estou esperando. Está sendo muito bom nossa confraternização, não está sendo? Então, também queria só acrescentar uma palavra mais séria. Se você não conhece bem essa história de salvação, se nunca aceitou Jesus como seu Salvador, o pastor João, o pastor Hudson, eu, qualquer crente aqui, quer sentar e falar com vocês sobre isso hoje à noite. Domingo de manhã, às 8h45, o pastor tem uma classe para vocês que explica mais sobre a vida cristã. Ele está lá na escola aqui atrás. Qualquer um pode dizer, cadê a classe do pastor? Prontos? Primeiro número? Primeiro brinde. Número 8.
E, então. Por quê? Muito obrigada. O próximo. Qual número? Está todo mundo dizendo que ela tem que sacudir mais. Não sei por quê. Só porque é número 8. 60. Ok, venga receber. Próximo brinde vai ser qual número? Será que vai ser seu? Por nada. Próximo. 79. Ih. Jairo. De novo? Ele já ganhou outra vez? Ele está dizendo finalmente. Qual é o número? 80. Opa. De novo. Finalmente. Obrigada. Tá bom. Próximo número. 4. Gente, que bom. Estou gostando de... Hoje eu tenho bastante brinde, então... Próximo número, Marlene. E pulou fora. 56. Tem? Marmelada. É o brinde que você trouxe? Não. Oh, tá bom. Então. Que os membros da comissão trouxeram os brindes. Então. 36. Tem 36? Desculpa. Acho que isso vai ser o último. Deixa-me ver se tem mais. É o último, então. 41. É o último. Ah, ela está sentindo mal porque é da comissão e ganhou. Obrigada. E finalmente? 58. Não tem. Não tem? Ah, tem! Lá atrás. A comissão quer agradecer a presença de cada pessoa aqui, o apoio que tem dado à comissão ao longo deste mês. Falta só mais uma semana, não é? Então, pastor, pode nos encerrar? Agora vamos... Isso aqui, não vai... É a caixinha dela. Pensei que a caixinha também era para sortear. Irmãos, que alegria estarmos encerrando esta série, ou que tristeza, né? Estarmos encerrando essa série de cada quarta-feira, um preletor diferente, uma palavra diferente, um tom de voz diferente, uma abordagem diferente. Deus seja louvado na vida desses irmãos que nos ajudaram aqui ao longo dessas quartas-feiras. E como ela falou, quarta-feira que vem, então, 19h30, nosso culto de comemoração dos 132 anos de vida desta igreja. Lembrando aos irmãos que os CDs também, os irmãos podem solicitá-los na secretaria ou na recepção, né, inscrevendo-se para receber o CD, são 2 CDs, um CD da série de conferências, com o pastor Tércio Ribeiro, e o CD das palestras de cada quarta-feira. Inclusive essa de hoje já entra também, e eu faço questão de querer ouvir de novo, porque eu gostei muito aí desse... Cadê o bonequinho aqui? Gostei muito disso aqui, ó. Eu gostei disso aqui, ó, povo, terra e lei, achei interessante, né? Resume muito bem o Antigo Testamento, hein? Do Abraão lá em cima, o Abraão aqui vibrando, né? Escolhido pela fé, muito bom. Irmã Nicéias, a senhora tem como chegar aqui, irmã, para orar para a gente encerrando o culto? Já que ela é uma tia do coração aqui do pastor Hudson, né? Trabalharam lá em, como é que chama o lugar? Benfica, né? Não sabia que ela tinha sido membro de Benfica, não. Mas fica bem, fica bem.
Os visitantes, enquanto ela está chegando aqui, deixa eu apresentar os visitantes, os irmãos que estão conosco, desculpe, estão conosco pela primeira vez, segunda, terceira, 10ª, milésima. Por favor, fiquem de pé, nós queremos conhecer vocês. Casal ali? Fabiola e o Wagner. Obrigado pela presença. Muito bem. Outros irmãos ali também, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, a saúde. Obrigado aos irmãos. Barão da Taquara também. Ele trouxe a turma do sorriso. Isso, muito bom. Isso, seu Ronaldo. Seu Ronaldo também está ali, né, seu Ronaldo? É o esposo da Aurizé. A gente conhece a Aurizé, que é irmã do Fernandinho da flauta. A Aurizé, fica em pé, Aurizé, olha só. Fica em pé, faz favor. Fica em pé. Aurizé, fica em pé. Até rima, né? E ao lado tem o esposo Ronaldo, que eu vou pedir que fique de pé também. Isso aí, ó. Visitas importantes. Ela é da casa. Deus abençoe vocês, tá bom? Todos vocês também, obrigado por terem vindo. Vamos orar, vamos ficar de pé e a nossa irmã Nicéias Ramos vai orar a Deus encerrando este culto nesta noite, esta bênção, né? Obrigada, pastor. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor querido, é motivo de muita alegria para nós estarmos hoje na Tua casa. É motivo de muita alegria para nós, Deus, ouvirmos a Tua palavra explicada, orientada pelo Teu servo. É tão bom, ó Deus, estarmos na Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que Tu nos tens dado, especialmente, ó Deus, esta Tua serva que fala contigo agora. Muito agradecida por esta igreja tão amiga, tão amada, tão amável, tão amorosa, que me socorreu com as orações, com a presença no hospital. Ó Deus, eu não tenho palavras para te agradecer por esta igreja. Nem posso falar muito, ó Deus, porque as emoções me abafam. Quero também te agradecer pela vida do pastor Judson, que é de uma família tão querida, que muito me amparou nos nossos bons tempos da igreja de Benfica. Quantas vezes almoçamos juntos, ó Deus, naquela casa tão simples, com os teus servos Rubens, Eva e as crianças. Ó Deus, muito obrigada pela vida do pastor Judson. Muito obrigada, ó Deus, porque sabemos que quando os pais criam seus filhos na tua presença, o resultado é este que nós estamos vendo com o pastor Judson. Obrigada pelo pastor desta igreja, tão cuidadoso para conosco também, pela sua esposa, minha irmã Peggy, tão amorosa também, ó Deus. Abençoa ainda, ó Deus, aqueles que estão enfermos, nos hospitais ou nos seus lares, que muito precisam da tua presença, do teu consolo, do teu conforto. E eu reconheço, ó Deus, que esta igreja, através da minha doença, se revelou fiel a Ti, crente, piedosa, porque sabe que quando Tu queres, Tu fazes. E Tu quiseste que eu hoje pudesse estar aqui. Fica, pois, conosco, perdoa os meus pecados, abençoa aqueles que estão enfraquecidos na fé, que as Tuas misericórdias sejam sempre presentes na nossa vida, na vida da Tua igreja. Ouve, ó Deus, a nossa oração, pois Te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora você pode abraçar o seu irmão, quem estiver do seu lado. Eu vou dar o braço aqui na irmã Nicéias logo.
bom?